Vamos embora de entrevista aí pra gente conversar aqui com o Padre Ferdinando, que tá aqui com a gente hoje. Padre, caiu da cama, é nada, Pois né? é, Bom dia. Bom dia, não, Padre, seja bem-vindo. me acordou mais cedo. O senhor tá bem? Tudo bem. Que bom, Tudo graças a paz. Deus. Obrigada, viu, por ter vindo aqui agora conversar Amém. um pouquinho com a gente nesse dia especial. Está bem, claro, e muito especial, né? Especialíssimo, Padre. E para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o significado da Quinta-feira Santa. Porque, afinal de contas, a gente está, às vezes, muitas das vezes, a gente tem o costume de apenas replicar certas coisas, fazer porque é apenas uma tradição e às vezes não entende o significado de tudo isso. Então, para quem está em casa, Padre, qual que é o significado da Quinta-feira Santa para nós cristãos? Pois bem, toda a liturgia da Quinta-feira Santa ela é festiva. Primeiro ponto que a gente tem que focar na Quinta-feira Santa, não é um dia triste, é um dia festivo. Só no final da celebração, então, nós começamos de fato liturgicamente o Tríduo Pascal. E por que é um dia festivo? Porque, veja bem, é todo o processo, digamos, pedagógico de Jesus que foi preparando o povo e preparando os apóstolos para aquilo que ia realizar na Quinta-feira Santa. Jesus sabia o que fazer. É interessante como que ele vai dando passos com os discípulos, a ponto de dizer assim, agora vocês não estão entendendo, né? É muito lindo isso, né? Mas depois vocês vão entender. Então, o sentido da Quinta-feira Santa é o dia da Igreja. Por quê? Porque neste dia nós temos a instituição da Eucaristia, quando Jesus de fato vai tomar o pão, né? E vai dizer, isto é meu corpo, vai tomar o vinho e vai dizer, isto é meu sangue. A ceia que os judeus celebravam, Jesus vai renovar toda esta celebração judaica. Agora ele vai dizer, sou eu esta celebração, sou eu esta Páscoa, sou eu esta memória. E Jesus que vai dizer para os discípulos, agora vocês continuem fazendo isto em memória. A palavra memória, ela pode evocar primeiro assim uma lembrança, mas memória aqui tem outro sentido, ou seja, é o tornar presente, né? Então, o celebrar a Quinta-feira Santa, recordar a instituição da Eucaristia no hoje, é a gente mergulhar no grande mistério daquela quinta-feira em que Jesus se reuniu ali com os discípulos, né? E é evidente, ligado ao sacramento, à instituição da Eucaristia, está o sacerdócio ministerial, porque vocês duas também são sacerdotisas, né? Pelo batismo, é uma linguagem não muito assim comum, mas porque pelo batismo todos nós somos sacerdotes, né? O sacerdócio batismal está presente em todo cristão que é batizado. Então, Eucaristia e sacerdócio. Então, esse cuidado que a Igreja tem com o ministério sacerdotal, com o sacramento da Eucaristia, está aí muito presente neste dia, claro, né? Então, esta é a grandeza do dia de hoje. Eu gosto de pensar também, Padre, sobre o quanto Jesus nos preparou para viver tudo isso. Ele lavou os pés. Primeiro, eu acho que a primeira grande catequese, ele escolheu os 12. A gente não escolhe qualquer pessoa para estar do nosso lado quando a gente já tem uma certa noção da morte. Jesus já sabia que tudo aquilo ia acontecer e, de repente, 12. Escolheu os 12 para estarem ali com ele. E aí lavou os pés, e acredito eu que quando Jesus lavou os pés ali, ele estava também, é claro, mostrando-se, colocando a serviço, mas também já demonstrando que derramaria o seu sangue, né, por cada um de nós na cruz. O que é animador é que Jesus falava com o povo, mas depois falava com os discípulos. E a gente vê a diferença de um discípulo para o outro na sua personalidade, né? Verdade. A impetuosidade de Pedro, né? A incredulidade de Filipe. O carinho de João. O João que falava assim, não, precisa, dá a impressão que é isto, né? A personalidade do João. Espera um pouquinho, ele escuta e a gente tem que pensar, né? Por isso, na ilha de Patmos, ele vai escrever o Apocalipse, né?
Então, mas veja bem assim, como que Jesus vai fazendo com que os discípulos façam uma graduação e uma pós-graduação, digamos, e preparando então os discípulos para o anúncio do reino, né? Com exceção de Judas, né? Ontem, no Evangelho que entrega, Judas entrega por 30 moedas de prata, e depois alguém me disse, mas o perfume lá na casa, né? Onde aquele perfume que aquela mulher derramou, e Judas falou 300, então o perfume era mais caro que a própria vida do Cristo. Então é interessante o evangelista João e ontem o Mateus, né? Muito interessante falar sobre tudo isso. E ainda tem a questão, né, do lavar os pés, da instituição da Eucaristia, mas sempre fica aquela dúvida, padre. Maria, ela teve esse momento ali também com Jesus? Onde estava Nossa Senhora? Maria é mulher eucarística, né? Claro, mas aquilo que Lucas já coloca no começo, eu vejo assim, Maria guardava tudo no seu coração. Saber destes fatos, é evidente que ela sabia. Participar deste fato, muitos, claro, com certeza. Como a tradição mostra para nós o encontro de Maria no caminho do Calvário. Maria aos pés da cruz, né? O Evangelho fala de Maria aos pés da cruz. E a tradição fala do encontro de Maria com Jesus no caminho do Calvário. Significa, ela está presente. E vê que Maria não diz nada. Depois do Magnífica e das bodas de Caná, Maria se cala. Então, eu acho que trazemos isso para a nossa realidade hoje, o ambiente social que nós vivemos diante de toda essa problemática aí. Será que não é hora da gente também começar a repensar algumas coisas? Onde está o Deus da minha vida? Né? Onde está o Deus presente? Não, porque Deus está presente. Está sofrendo em cada um que está com o coronavírus, viu? Está presente em todo aquele que está tendo esta atitude de caridade, solidariedade, do médico, do enfermeiro que não pode voltar para casa para poder falar com a família porque está naquele ambiente que pode trazer olha, é difícil, mas Deus está ali presente. A gente nota, padre, inclusive estávamos falando a respeito dos 12 apóstolos, a gente nota, inclusive, características que somos nós, né? Aquela pessoa que duvida mais, aquela pessoa que precisa ver para crer, aquela pessoa que trata tudo com tanto carinho. Então, são características de cada um de nós humanos. A gente nota nos 12 essas características. E Jesus, como o senhor bem disse aí, fazendo essa graduação e pós-graduação com os 12, nota também todas essas características, essas qualidades e esses defeitos de todos nós, que são inerentes no ser humano, mas que a partir dessas qualidades e esses defeitos também faz com que a gente melhore, e melhore por meio da fé, por meio de acreditar, por meio da esperança, né? Quinta-feira Santa, eu vejo assim, ela me chama para que eu faça uma experiência de Deus. O que você chama de característica, eu contraporia dizendo assim, são experiências de vida, experiências divinas. Esse negócio de profano e sagrado, até hoje eu não entendi não, viu? Porque eu acho que o humano é sagrado, né? Claro, fomos feitos por Deus, nossas atitudes que podem ser divergentes da nossa vocação, né? Mas então, nós podemos fazer as pessoas, cada pessoa faz a sua experiência, né? Mas todos nós vamos, como os discípulos mesmo, vamos convergir para um único ponto, que é perceber assim um Deus que nos ama, um Deus que se faz próximo, né? Eu gosto de Santo Afonso, claro, e aquele homem é de Deus mesmo, né? Mas veja bem, ele vai dizer assim, o Deus, no jeito dele dizer, né? Mas trazendo como o meu jeito de dizer assim, ele fala assim, escuta Jesus, já não bastou você provar o seu amor na cruz para nós, entregando sua própria vida, a dor toda, você ainda inventa de ficar presente pedaços de pão por causa de amor de mim? E ele vai dizer, como que eu posso ser amado assim por um Deus?
Então, essa descoberta que nós temos que fazer de Deus, acho que Deus vai permitindo por causa da nossa liberdade, mas Ele vai também encaminhando as coisas para que se converja tudo para o amor. Agora, se eu me tranco, se eu me fecho para Deus, acabou. Então não tem experiência de Deus. Verdade. É verdade, mas olha, muito bonito refletir sobre tudo isso. Muito bom, muito boa a presença do senhor aqui, né?